Estamos de volta com o Mando Bem, como eu falei para vocês, os invisíveis, fazer o bem sem olhar a quem. E desta vez eu convidei Hércules Bruno, eu vim até Parnamirim para conhecer a história desse engenheiro mecânico que, além da sua profissão, faz o bem sem olhar a quem. Hércules Bruno, muito obrigado por participar do Mando Bem, uma alegria enorme contar a sua história para o nosso telespectador, são milhares de telespectadores do Rio Grande do Norte. E, além disso, contar um pouco do que você faz, além profissão, né? Sim. Muito obrigado pela visita, pela oportunidade. E o que a gente faz, o que dá condições, né? O que é possível, né? Você nasceu onde? Eu sou de Caicó. E você chegou aqui há quanto tempo? Filho de militar é assim, né? Enquanto papai ia se transferindo, papai se transferiu muito. Seu pai era do Exército? Do Exército. E ele passava 2 anos, 1 ano num local. Em Caicó ele passou mais tempo, porque minha mãe era de Cruzeta e morava em Caicó. E aí ele veio de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, sargento, né? Aí serviu lá pelo Rio e depois veio aqui, transferido aqui para Caicó, para o batalhão de engenharia. Certo. E aqui chegou, e aí dessa brincadeira, dos 6 lá de casa, nascemos 3, quase 4 lá, né? E aí depois ele foi transferido, a gente foi morar no sul de Minas, numa cidade chamada Itajubá, acho que eu tinha 2 anos e pouco. E depois disso, aí ele foi onde tinha batalhão de engenharia. E como é que você veio parar no Rio Grande do Norte? Não, então, eu nasci em Caicó, né, Rio Grande do Norte. Agora, sim, como é que a gente voltou para Natal? Voltou, então, parar Sim, aqui. aí papai foi rodando, aí um belo dia ele tinha que voltar para as origens, né? O bom filho, a casa retorna, né? Aí ele veio morar em Natal, acho que foi em 79, 80, por aí assim. Aí, quando ele chegou aqui, já era o tempo, todo mundo estava em condições de estudo já de 2º grau, 3º grau, né? Aí eu fui para a universidade, passei no vestibular, minhas irmãs eram da escola técnica na época, né? Sim. E foram estudando também, de tal sorte que quando ele se transferiu de novo, depois de já estar aqui em Natal, a gente não foi mais. Aí só foi ele, mamãe, acho que ele também levava o mais novo lá de casa, que ainda não tinha muita formação, e os outros foram ficando aqui. Então, desde 79, vamos dizer assim, que a gente está aqui em Natal. E o que lhe levou a ser engenheiro mecânico? Você gostava de matemática? Rapaz, sempre gostei de engenharia. Eu tenho desenhos de 5 anos de idade, de 6 anos de idade, desenhando... Estava no sangue, então, já? Era, eu bolava... Eu, por exemplo, motores magnéticos, motores... Tudo eu tenho desenhado ainda. Hércules, essa veia espírita sua começou a aparecer, você conheceu o espiritismo e depois esse projeto que você é um dos organizadores, que é o Alma Lavada. Como se deu essa transição de você... Eu sei que o expediente de engenheiro mecânico numa empresa como você tem aqui em Parnamirim, junto com o seu sócio, toma muito tempo. Para entrevistar aqui com você, a gente teve que abrir uma brecha, mandar parar as ferramentas, porque é um barulho ensurdecedor tudo aqui. Como é que você arranjou o tempo para começar a estudar a doutrina? Na verdade, eu me tornei espírita cedo, né? Com quantos anos? Com 17 anos, com 16 para 17 Então você não era engenheiro anos. ainda? Não era engenheiro, nem. Namorava, que eu ainda estava no colégio militar, né? Quando eu saí, eu estudei, na verdade, essas mudanças de papai, eu não acompanhei, porque eu fui interno no colégio militar durante 6 anos, então a minha... No Rio? Não, eu estudei 4 anos no colégio militar de Fortaleza. Sim. E 2 anos no colégio militar de Belo Horizonte, CMBH. E eu não acompanhei mais, portanto, as mudanças. Eu posso dizer, eu ia passar as férias, né, nos locais que o papai Sim. ia. Mas eu, na verdade, vivi interno em colégio militar. Então, eu não tinha a sua base, você tem uma base disciplinar muito grande do militarismo. Porque o colégio militar é uma base. É uma boa base. É uma boa base. Tanto disciplinar como de estudo mesmo, técnica, né? Então, quer dizer, a tendência da gente é ter uma base muito boa na matemática, física, essas coisas. E aí, você com 17 anos começou a... Sim, aí na verdade eu estive na casa, às vezes nas férias, na casa do meu avô, eu encontrei um livro lá chamado O Porquê da Vida, de Leon Denis. E era um livro muito antigo, muito velho, o vovô não sabia nem qual foi a origem, como é que esse livro foi bater lá, e tinha lá as cartas de um morto, né? E eu comecei a ler aquilo, comecei a me admirar muito, tanto é que quando eu voltei para o colégio militar, das férias, eu comentando com um amigo ou outro, eu digo, mas rapaz,
que coisa interessante, então a gente não morre e tal, e a coisa é séria, e tem gente que veio dar o recado e tudo. Aí o pessoal lá do colégio brincava comigo, mas que história é essa? Essa carta veio pelo correio? Como é que foi esse negócio? O espírito escreveu como? Brincavam tudo. Mas tinha um outro amigo espírita lá no CMBH, esse realmente era estudioso, e eu encostava nele para pegar as perguntas, né? Sim. Mas, vamos dizer assim, esse período não foi exatamente um período em que eu digo que eu fui espírita, porque, vamos dizer assim, eu rondava, lia alguma coisa, achava muito interessante, mas só quando eu fui morar em Roraima, né, quando o papai foi transferido para Roraima, aí eu fui para lá, foi quando eu terminei o colégio militar, e lá nessa época não tinha faculdade, só tinha em Manaus, e não era minha meta morar em Manaus, eu já tinha jogado basquete lá e tudo, aquele clima, aquela situação lá era muito complicado. Roraima não tem, não é nem mata amazônica, né? Roraima é bacana lá. Aí eu digo, não, vamos ficando por aqui. Aí aproveitei, trabalhei, ainda dei aula em cursinho, mesmo sendo só de 2º grau, né? E lá eu comecei a frequentar um amigo nosso que era filho do militar também. Ele foi fazer medicina em Manaus, né? Teve a coragem que eu não tive. E quando ele voltou todo animado pro lado do espiritismo, né? Aí entregou um livro na minha mão chamado Nos Bastidores da Obsessão. Ele disse, só que livro bacana aí, eu toquei. Depois, na outra viagem que ele veio, ele disse, olha outro livro bacana, Nosso Lar, de André Luiz. Eu toquei também. Aí quando foi na 3ª vez que ele veio, ele disse, rapaz, eu tenho um negócio pra gente fazer. Eu digo, o que é? Ele disse, tem uma tribo, Cassiri, uma tribo que tem lá perto de Boa Vista, e que a fome, rapaz, lá a doença, vamos lá dar uma olhada? Eu digo, bora. Aí eu fui lá e a gente viu realmente que a coisa estava muito feia, fizemos um movimento não só na Vila Militar, sim, que filho de militar sempre fica nas vilas, né? Nossa mistura com o resto da cidade era pouco. Mas ele disse, vamos lá, e nós fizemos um movimento na vila e na cidade para recolher lençol, alimento, medicamento. E aquilo ali, rapaz, deu um gás diferente a mim, entendeu? Porque eu sempre achei muito importante a teoria, mas a prática inclusive, muitos espíritas ou muitos religiosos, de uma forma geral, eles falam muito e fazem pouco, né? Então, existe muito essa do falar, o outro que tem que fazer, e as pessoas geralmente não, algumas pessoas não conseguem colocar em prática aquilo que eles falam. Isso. E você, por exemplo, com esse tempo todo que você trabalha e tal, eu sei que você dá palestras em vários centros de Natal, inclusive no CEL, no centro lá da gente, você já foi várias vezes, é um trabalhador, inclusive, é um trabalhador voluntário nosso lá. Mas como é que você consegue gerir tudo isso para dar palestra, ser pai, esposo, palestrante de espírita, e aí trabalhar no Alma Lavada? Como é que surgiu, como é que você administra esse tempo e como é que surgiu essa ideia do Alma Lavada? O Alma Lavada... Não, primeiro, como é que você consegue administrar esse tempo? O tempo a gente vai fazer uma agendinha e vai listando e resolvendo. Agora, algumas a gente tem responsabilidade, né? Alma Lavada, por exemplo, nós soubemos dos banheiros que estavam sendo feitos no Brasil inteiro. Certo. Eu entrei em contato com gente de Porto Alegre, com 2 de Recife, e eles me mostraram os modelos, me mostraram como é que tinha sido construído, como é que a coisa foi feita toda. E eu fui, na verdade, procurado por um grupo que tinha essa intenção. Aí, como nós aqui na empresa, a gente tem facilidade com solda, com construção mecânica, né, com estrutura metálica e tal, então, disseram, a gente pode fazer aqui. Eu chamei o soldador e mais outro menino e disse, olha, o projeto é esse aqui, nós vamos fazer. Você fez o projeto? O projeto foi desenhado pela arquiteta, né, que é do grupo lá, da Ilmara, e nem sempre é a mesma coisa, né, o projeto e a execução. Quantas pessoas vocês atendem? É nas terças-feiras, né? Terças-feiras. Quantas pessoas vocês atendem toda terça-feira? Bom, e tem um rapaz lá que cuida da estatística, né? Ele é quem Mas faz... a média? Não, banho mesmo, a gente dá banho de 32 a 40 pessoas. Certo. 32 a 40. Mas aí tem cabelo, barba, a troca de roupa, tem o perfume, tem às vezes algum cuidado médico, né? Nós temos um... Isso aí atende quanto em média? Quantas pessoas? Tudo mais ou menos próximo disso. 60? Por aí. Na época que está chovido, a gente já envolve cobertor, né? Campanha de lençol. Então, a gente só não trabalha com comida durante o nosso processo. No final do ano,
no Natal, Ano Novo, aí a gente faz uma ceia. Né? Aí sim, a gente Bacana. se junta com outra instituição e a gente faz a ceia. Nesse projeto eu preciso de doações, porque também vocês distribuem para outras casas, como o Célio também. Qual o Instagram, se alguém quiser conhecer o projeto, qual é o Instagram? Você vê, rapaz, como é o ferrugem da pessoa, né? Porque a gente tem uma equipe lá de comunicação e eles, o Instagram nosso eu sei que é Alma Lavada RN. Alma Lavada RN. Porque Alma Lavada RN. Eu né? queria que a gente encerrasse o programa com uma mensagem sua, dessa vez uma mensagem cristã espírita, nessa câmera do Mandou Bem aqui. Se você olhasse para essa câmera aí, bem no fundo dela, e se você pudesse falar isso para o mundo inteiro ouvir, qual é a mensagem que você daria agora, deixaria para as pessoas? Olha, nós estamos vivendo num mundo de transição, né? Um mundo em que ele está passando, está se transformando, num momento muito grave. Nós temos não só uma guerra como a da Rússia lá, mas nós temos muitas guerras instaladas. E nós estamos realmente precisando de muito amor, muito amor, muito amor. E o amor, ele contagia. O amor não precisa ser todo mundo de uma vezada só. Uma pessoa que de fato se proponha a servir de coração, ela contagia as outras pessoas. São Francisco dizia uma frase muito interessante. Ele dizia que quando você quiser ajudar as pessoas, ajude. E quando for necessário, diga alguma coisa. Querendo dizer, não é falando que a gente tem que fazer. Nós temos que efetivamente fazer as coisas, né? Nós temos que sair do nosso conforto de vez em quando, não precisa ser toda hora, e gastar um tempinho da nossa semana, do nosso dia, socorrendo, ajudando, dizendo a essas pessoas que elas são irmãos da gente, que eles não têm nenhuma diferença da gente, né? Que são pessoas candidatas à felicidade, como nós somos também. E nós só poderemos um dia viver feliz quando todo mundo for definitivamente tratados uns pelos outros como irmãos. Aliás, é o grande desafio de Jesus, quando ele perguntou ao fariseu quem era meu próximo, né? Quando aquele homem caiu, quando ia de Jerusalém para Jericó, Jesus contando a história, e o cara ficou lá ferido e passou um bocado de gente, não ajudou, e finalmente passou um, ajudou. E Jesus, quando o fariseu conversando com ele, aí ele perguntou quem você acha que foi o próximo daquele homem ferido? Ele diz, o que ajudou. Muito obrigado, engenheiro mecânico, espírita convicto, trabalhador da doutrina e realizador de um projeto muito bacana chamado Alma Lavada junto com o grupo. É disso que as pessoas precisam, é disso que a humanidade precisa. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem exigir nada em troca. Não crie expectativa nas pessoas. Faça porque você está querendo fazer, querendo se melhorar. Essa é a função desse programa de hoje, de mostrar que os invisíveis estão trabalhando pelo bem sempre. Muito embora o mal sempre está aí nas paradas, mas o bem está trabalhando incansavelmente para fazer o bem sempre. O Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV, dizendo para vocês, faça o bem sem olhar a quem. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. Clínica HC Cardio. Cuidando da sua saúde. WhatsApp 996889996. Você tem interesse em crescer e mudar de vida? Então vem contar sua história aqui no Mandou Bem. Queremos ajudar você a mostrar para milhares de pessoas que você manda muito bem. Criar, inovar, empreender e motivar. Gente que sai de sua zona de conforto e tem coragem de se mostrar para o mundo compartilhando suas experiências. O que você está esperando? Venha contar sua história aqui no Mandou Bem com Jussier Ramalho.